crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e quero saber como que vai a higiene das suas mãos. Lavando as mãos, bem lavadas, várias vezes ao dia? Muito bem. E lembre-se, enquanto estiver saboando a sua mão, feche a torneira para não desperdiçar água. Imagina que você já deve estar com seus materiais separados. Os materiais para a aula de hoje são aqueles, básicos, caderno, lápis, a borracha e lápis de cor. Então, abra seu caderno, coloque lá a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero você. Data registrada. Vamos então relembrar o que a gente fez na última aula. Então nós continuamos com a leitura do livro Cacoete, Ficamos sabendo mais algumas coisas sobre o livro, sobre o personagem, E essa aventura dele atrás da maçã. Vimos que ele teve que pedir ajuda para os vizinhos, Foi atrás de uma pessoa que vendia maçã, encontrou uma mulher bem estranha que vende, que fez a maçã para ele num forno mágico. Daqui a pouquinho a gente continua a leitura para ver o que aconteceu daí. Fizemos o trajeto do Frido, seguindo as instruções do tio Quelidônio, Vocês fizeram o trajeto lendo as instruções para chegar na casa da dona Lúcia. Fizemos uma atividade para identificar os significados, os sinônimos da palavra pânico. Identificamos ali na imagem qual foi o elemento da casa que Frido conferiu para ver se estava na casa certa, que era a chaminé. Fizemos uma atividade com o uso da letra maiúscula, E vimos que a letra maiúscula é usada no início de frases, no início de nomes e no início de palavras que sejam nomes de rua ou indique lugares. E depois vocês reescreveram um trecho da história, com letra cursiva, colocando em letra maiúscula as palavras que pediam que usasse a letra maiúscula. E na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos continuar com a leitura do livro Cacoete, Então vamos retomar o trecho em que a gente parou? No caminho ele foi se acalmando. Dona Lúcia não devia ser bruxa, não. Se fosse, teriam avisado. Devia ser uma pessoa que tinha um forno mágico. Pronto, era só isso. Relaxou e seguiu adiante. Quando Frido estava quase saindo da floresta, apareceu outra vez aquela vontade intrometida que não devia aparecer. Ele começou a discutir consigo mesmo. Essa maçã parece tão gostosa, bem que eu podia comer. É só voltar e comprar outra. É melhor não, aquele lugar parece mal assombrado. A maçã deve ser suculenta, mas a mulher é tão esquisita. Já conheço o caminho, tenho dinheiro. Será que Frido vai comer a maçã? Eu havia pedido que vocês registrassem o que vocês achavam que ia acontecer. Ele teve aquele problemão, a maçã estragou, ele teve que ir até a casa dessa mulher misteriosa, que tinha uma voz que parecia ter teias de aranha. A mulher fez a maçã lá no forno mágico. E agora? Será que é dia dos professores já? Será que ele vai comer essa maçã? Será que dessa vez ele não vai resistir? Vamos descobrir o que aconteceu? A discussão foi longe e acabou com uma mordidinha na fruta. Depois da primeira, vieram outras de tamanhos variados, grandes, médias e pequenas. Ao todo, 24 mordidas suculentas. Frido comeu a maçã, mas depois se arrependeu. Que tonto ele era!
Agora teria que ir de novo até a casa daquela mulher esquisita. Foi resmungando, mas foi. Bem feito, seu burro. Quem mandou ser guloso? Chegou na casa, bateu palmas, plaque, plaque, plaque. Nenhuma resposta. Bateu na porta, toque, 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 nada. Dona Lúrcia, a senhora está em casa? Silêncio. Espiou pela porta entreaberta. Tudo escuro, não tinha ninguém. E agora? E se ele mesmo fizesse uma maçã? Tinha visto como ela fazia. Primeiro apertava o botão preto, depois o vermelho, girava a ampulheta e esperava 7 minutos. Era só isso. O dinheiro ele podia deixar na mesa. Pronto, estava decidido. Frido entrou. A casa era escura, confusa, esquisita, bagunçada. Procurou batatas. Não achou. Pegou uma cereja. Quem sabe dava certo com ela. Pôs a frutinha no forno. Botão preto, botão vermelho, ampulheta, 7 minutos. Abriu a portinhola. Lá dentro ele viu uma bela maçã. Bela, porém pequena, do tamanho de uma cereja. Aquilo deixou Frido aflito. E agora? Ele precisava de uma maçã grande. Frido resolveu colocar uma banana no forno mágico. Será que dava certo? Não custava tentar. Ligou. Nada feito. A maçã ficou embananada. Tentou um vaso de flores, mas a maçã ficou florida. Aqueles efeitos colaterais eram irritantes. Além disso, as transformações eram lentas. Cada uma delas demorava demais. Ele estava ficando nervoso. Não queria se atrasar na escola, mas queria se acalmar. E para isso, Frido foi arrumando a bagunça da sala. É que, como bom cacueteco que era, ele se acalmava arrumando coisas. Frido fez muitas maçãs, todas com pequenos, médios e grandes defeitos. Um bonequinho de pelúcia virou uma maçã peluda. A outra, feita com sapato velho, deu maçã com chulé. Barbaridade! Dona Dora ia odiar aquelas maçãs transmutadas. Depois de um tempo, Frido estava uma pilha de nervos e a casa brilhava, limpíssima, arrumadíssima. Ele fez as contas. Foram 24 tentativas. Nenhuma tinha dado certo, 100% de erro. Quando Frido já tinha tentado de tudo, viu uma bolinha de plástico vermelha numa caixa engraçada. Era um nariz de palhaço. Foi para o forno e, desta vez, o resultado foi excelente. Enfim, ele conseguiu o que queria. Uma maçã perfeita, maravilhosa. Em 25 tentativas, uma deu certo, 96% de erro e 4% de acerto. Antes de sair, deixou o dinheiro na mesa e olhou, satisfeito, a arrumação da sala. Achou que Dona Lúrcia ia adorar aquela ordem, no mais puro estilo cacueteco. No caminho de volta, Frido ia feliz da vida, com sua maçã perfeita e maravilhosa. Naquele ano, o presente seria uma novidade. Vinha junto com uma história. A professora ia adorar quando soubesse de tudo que tinha acontecido. Ele ia assim pensando, tão distraído, que nem percebeu que alguém se aproximava. Quem se aproximava? Quem será que está se aproximando do Frido? Veja só, quanta coisa ele está tendo que fazer para conseguir a maçã para dar de presente para Dona Dora. E agora, o que será que vai acontecer? Será que é alguém que quer pegar a maçã que está se aproximando? Será que é uma outra criança da escola? Um vizinho? Eu quero que você anote aí no seu caderno. Quem que você acha que está se aproximando de Frido ali? Eu vou esperar você anotar.
Anotou? Quem será que está se aproximando do Frido? Bem, então nós vamos continuar com aquele nosso combinado. Você deixa a anotação no seu caderno. Na próxima aula, a gente vai continuar a leitura e vamos descobrir quem é que está se aproximando. Bem, vamos começar nossas atividades pensando um pouco no Frido. O Frido é uma criança mais ou menos como você, né? Ele também estuda numa escola municipal, a Escola Municipal de Cacoete. Ali pelo tamanho dele, ele deve ter uns 9, 10 anos, né? Mais ou menos a sua idade. Pode ser que esteja também no 4º ano. Você gostaria de conhecer o Frido? Você gostaria de brincar com o Frido? Vamos brincar com ele? Então é o seguinte, você vai desenhar aí no seu caderno o Frido. E vai fazer um desenho também de você. Não precisa ser um desenho grande. Só o Frido de um lado da página e você do outro. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse desenho. Fez o desenho aí? Muito bom. Então, o nome da nossa brincadeira é Papa Maçã. Como é que vai ser isso? Eu vou colocar algumas questões, você vai responder a questão, cada questão vale uma quantidade de maçã. Se você acertar, as maçãs são suas. Se você errar, você vai dar as maçãs para o Frido. Combinado? Eu vou torcer para você, lógico que é meu aluno, mas preste atenção que o Frido conhece bem a história. Vamos à primeira questão, então? Frido se arrependeu de comer a maçã, porque não conhecia mais ninguém que vendesse maçãs. Esta informação é falsa ou verdadeira? Pense um pouquinho, lembre da história e coloque no seu caderno se essa informação é falsa ou verdadeira. Um tempo para você.
Vamos conferir então, vamos conferir pelo texto. Olha lá. Frido comeu a maçã, mas depois se arrependeu. Que tonto ele era. Agora teria que ir de novo até a casa daquela mulher esquisita. Foi resmungando, mas foi. Então ele se arrependeu de comer a maçã, não era porque não conhecia mais ninguém que vendesse maçã, mas porque teria que voltar à casa da mulher. Então a informação que está ali é falsa. Esta questão vale 2 maçãs. Se você acertou, você desenha ali perto do seu desenho as 2 maçãs. Se você errou, coloque as maçãs para o frito. Muito bem. Próximo, então. Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Então, onomatopeia é aqueles barulhinhos que aparecem no texto, né? Tic-tic-tac, bum. Isso são onomatopeias. No texto, aparecem as onomatopeias plaque, plaque, plaque e toque, toque, toque. Elas representam, respectivamente, o som de. Então, lá, palma seria plaque, plaque e batidos na porta, toque, toque. Ou plaque, plaque é passos e toque, toque é subindo a escada. Pense um pouquinho e registre a resposta em seu caderno. Vamos conferir então, olha lá o trecho do texto. Chegou na casa, bateu palmas, plaque, 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 nenhuma resposta. Bateu na porta, toque, 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 nada. Então os sons são de palmas e batidas na porta. Essa questão valia 1 maçã. Acertou, fica com a maçã. Errou, coloca a maçã para o frito. Certo? Vamos então à próxima questão. Frido decidiu ele mesmo fazer uma maçã. Como não encontrou batatas, colocou alguns objetos no forno mágico. Como ficaram as maçãs feitas a partir desses objetos? Então você vai olhar a imagem ali e vai escrever como que era a maçã que saiu a partir daquele objeto que foi colocado no forno. Não precisa fazer os desenhos, só escreve o nome da maçã. Vou esperar você fazer esse registro.
Vamos conferir então? Quando o Frido colocou uma banana no forno mágico, ele teve uma maçã embananada. Olha como é que ficou a maçã lá, com cara de banana, né? Quando ele colocou flores, um vaso de flores, ele ficou com uma maçã florida. Olha só, uma maçã que parece um vasinho de flor. Quando ele colocou um sapato velho, ele teve uma maçã com chulé, né? Uma maçã que não cheirava bem. Quando ele colocou um vestido de pelúcia, a maçã ficou peluda, né? Uma maçã cheia de pelinhos. Confere. Essa questão valia 3 maçãs. Veja lá se as maçãs são suas ou são do Frido. Próxima questão. Lembram dessas imagens? Eu mostrei para vocês lá na primeira aula, para vocês pensarem o que tinha acontecido primeiro. Se primeiro estava tudo arrumado ou se estava tudo bagunçado. Vamos ver lá, ó. Frido entrou, a casa era escura, confusa, esquisita, bagunçada. Então, quando o Frido chegou, a casa já era bagunçada. Antes de sair, deixou o dinheiro na mesa e olhou, satisfeito, a arrumação da sala. Então, agora a gente sabe que quem arrumou tudo foi o Frido, né? Então, para se acalmar, as pessoas de Cacoeta, elas tinham esse hábito de arrumar tudo que viam pela frente. Deixou tudo bem arrumadinho. A questão, então. Frido arrumou a bagunça para pagar pela maçã ou se acalmar? Registre a resposta aí no seu caderno. Vamos conferir então, olha lá o trecho do texto. Mas queria se acalmar e por isso Frido foi arrumando a bagunça da sala. É que, como bom cacoeteco que era, ele se acalmava arrumando as coisas. Então ele arrumou a casa para se acalmar. Essa questão vale 2 maçãs. Bem, agora eu vou te dar um tempinho para você somar aí as suas maçãs e a do Frido. Tenho certeza que você tem mais maçãs que ele. Tempinho para você somar. Somar então os pontos? Muito bem. Então agora vamos ficar de olho nas palavras do texto. Olha lá. Então eu tenho essa frase. Lá dentro ele viu uma bela maçã. Qual palavra na frase indica uma ação? Pense um pouquinho. Lá dentro ele viu uma bela maçã. A palavra que indica ação é a palavra viu, a ação de ver. Mais uma frase. Frido colocou uma banana no forno mágico. E nessa frase, qual é a palavra que indica ação? Colocou, né? A ação de colocar. As palavras que indicam ações são chamadas de verbos. Então são as palavras assim que se referem a dançar, cantar, falar, pular, correr. São ações. E essas palavras recebem o nome de verbos.
Os verbos são flexionados para indicar, entre outras coisas, o tempo, ou seja, o momento em que a ação ocorreu. Porque uma ação ela pode estar acontecendo agora, mas ela pode ter acontecido algum tempo atrás, algumas horas, alguns dias, alguns anos, ou pode ser que a ação vá acontecer ainda. Quando a gente flexiona os verbos, a gente diz que a gente arruma eles. A gente coloca esses verbos no passado, né, quando a coisa já aconteceu, no presente, quando a ação está acontecendo agora, ou no futuro. Então, pensando ainda nessas frases, os verbos se referem a algo que aconteceu no passado, está acontecendo agora ou vai acontecer no futuro. Releia a frase, pense um pouquinho e anote no seu caderno. Então, em que tempo estão essas ações aí? Viu e colocou. Se você disse que elas aconteceram no passado, você acertou, né? Viu é uma coisa que já aconteceu. Colocou também é uma coisa que já aconteceu. São ações que já foram praticadas. Bem, agora eu preciso que você faça no seu caderno essa tabelinha. Então, você vai fazer uma tabelinha com 3 colunas e vai escrever assim: aconteceu no passado, aconteceu no presente, acontecerá no futuro. A tabelinha precisa só de 2 linhas, então vou dar um tempinho para você fazer. Muito bem, então deixa a tabelinha aí e preste atenção nessas frases. A maçã parece tão gostosa. Acabaram as maçãs da quitanda. A maçã ficará guardada na gaveta. Frido come toda a maçã. Frido voltou para casa super feliz. As crianças darão maçãs para as professoras. Cada frase, o verbo está destacado ali em vermelho. Então, você vai olhar esse verbo, vai ler a frase e vai identificar se essa ação está no passado,
no presente ou no futuro. E vai encaixar essa palavra lá na tabela. Então, somente a palavra você vai colocar, dependendo do tempo em que ela está. Eu vou dar um tempo para você. Vamos conferir então quais são as palavras? Eu vou colocar aqui no meu quadro e você vai conferindo aí no seu. Então, a primeira frase: a maçã parece tão gostosa. A ação, o verbo é parece. Essa palavra está se referindo a algo o quê? A uma ação que já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. O que parece, parece nesse momento. Então, é uma ação que está acontecendo no presente. Então, o verbo parecer aí está como parece porque está no presente. Na segunda frase: acabaram as maçãs da quitanda. A palavra acabaram, o verbo acabaram, está indicando uma ação que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Acabaram, então já acabou. Então, uma ação que está no passado. Então, o verbo acabar, aqui está acabaram, porque está se referindo a uma ação do passado. Terceira frase: a maçã ficará guardada na gaveta. Ficará é uma ação que vai acontecer. Então, uma ação que está no futuro, né? O verbo ficar, no futuro, ficará. Frido come toda a maçã. Se ele come, a ação está acontecendo agora, nesse momento. Então, a ação está no presente. Então, aqui o verbo comer, flexionado no presente, fica come. A quinta frase: Frido voltou para casa super feliz. Se ele voltou, é uma ação que ele já fez, uma ação que já aconteceu. Então, uma ação que está no passado. Então, o verbo voltar no passado fica voltou. As crianças darão maçãs para as professoras. Darão é uma coisa que vai acontecer. Então, acontecerá no futuro, do verbo dar, flexionado para o futuro, ficará darão. Então, agora eu vou colocar ali na tela, você confere se está bem certinho aí no seu caderno. Certinho sua tabelinha aí? Bem, por essa tabelinha você vai ter uma noção de como identificar o verbo, se ele está no passado, no futuro ou no presente. Bem, vamos fazer uma outra atividade, então, envolvendo essas palavras que são os verbos. A atividade se chama Seguindo as Cores. Então, eu tenho aqui uma tabela, né, que diz assim: quem tem lá Dona Lúcia, Frido, os habitantes. Aí tem o verbo correr, morar, ficar. E temos o tempo: passado, presente ou futuro.
Você vai formar frases com essas palavras de acordo com a cor que foi aparecendo. Então, eu vou marcar com alguma cor as palavras e você vai ter que formar uma frase com essas palavras que eu destaquei. Então, a primeira lá. Frido. Correr, o verbo. No presente. Então, você vai escrever uma frase que esteja se referindo ao Frido com o verbo correr, mas esse verbo vai ter que estar colocado no presente. Ele vai continuar essa frase. Vou dar um tempo para você. Conseguiu escrever sua frase aí? Muito bem, então deixa ele, daqui a pouco eu já confiro com você. Vamos destacar então com outra cor, outras palavras da tabela. Dona Lúcia, o verbo ficar no futuro. Então você vai construir uma frase se referindo a Dona Lúcia com o verbo ficar flexionado, né, colocado no futuro, indicando o futuro, ou seja, indicando uma ação que vai acontecer. Um tempo para você. Mais uma frase, então. Agora eu vou destacar com outra cor as palavras que estão sobrando. Olha lá. Os habitantes, o verbo morar no passado. Então, você vai construir uma frase se referindo aos habitantes com o verbo morar no tempo passado, ou seja, com uma ação que já aconteceu. Tempo para você.
conferir então? Bem, eu não vou poder conferir a frase inteira porque eu não sei quais são as suas ideias, mas o comecinho ali, com o verbo, a gente vai conferir. Então vamos ver lá a primeira pintada em azul. Dona Lúcia ficar no futuro. Então tem que ser Dona Lúcia ficará. Ficará alegre, ficará surpresa, né? Ficará triste. Aí você completa a frase do jeito que você achar melhor. As informações em amarelo. Frido correr no presente. Então fica assim. Frido corre. A sessão está acontecendo agora, então ele corre. Corre pela floresta, corre para fugir de alguém, corre para chegar na escola. Você continua a frase. As informações em rosa. Os habitantes morar passado. Então, os habitantes moravam. Então, os habitantes moravam em Cacoete, os habitantes moravam numa cidade pequena. Então, veja se o comecinho da frase aí está correto no seu caderno e continue a frase do jeito que você quiser. Um tempinho para você conferir. Conferiu então sua frase? Muito bem. Então, crianças, a nossa aula está encerrando aqui. Nós voltamos na próxima aula para continuarmos a leitura do livro Cacoete, descobrir quem é que estava se aproximando do Frido. Pense bem agora que a aula está encerrando. De repente, se você quiser mudar a sua anotação lá, pode mudar, tá? Um super beijo, até a próxima aula. Tchau!